Romanos capítulo 1. Romanos 1, do verso 21 ao verso 25. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a aprendermos da Tua Palavra, a sermos orientados por ela. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. O que é um ídolo? O que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Um ídolo é qualquer coisa que absorva mais o seu coração e a sua imaginação do que Deus. Um ídolo é qualquer coisa que só Deus pode te dar. Um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central, tão essencial em sua vida, que se você perder, você achará difícil, por que não dizer impossível, continuar vivendo. Eu perdi. Como que eu faço para continuar vivendo? Não sei. Aquilo era o seu ídolo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande no seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte da sua paixão, a maior parte da sua energia. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande no seu coração que você é capaz de gastar com ele grande parte dos seus recursos financeiros, grande parte dos seus recursos emocionais, e você não pensa duas vezes para fazer isso. Você faz e não pensa nas consequências, você faz e não quer nem saber. Um ídolo pode ser a família, os filhos, a carreira, as conquistas, o respeito, o reconhecimento social. Pode ser um ídolo. Um ídolo pode ser, nós já vimos isso, um relacionamento amoroso. E como existe gente que tem no relacionamento amoroso um ídolo.
Um ídolo pode ser a aprovação das pessoas. Um ídolo pode ser beleza, inteligência. Você faz disso algo que, se você perder, você não sabe como viver. Um ídolo podem ser circunstâncias agradáveis, seguras, confortáveis. Um ídolo pode ser uma grande causa política. Se você duvida disso, leia o livro do Franklin. A idolatria do Estado. Como que ficou evidente nesses últimos 6 meses como as pessoas fazem da política, do seu partido político, um ídolo. Que coisa impressionante. Um ídolo pode ser uma causa política, uma causa social. Moralidade. A moralidade pode ser um ídolo em determinadas famílias. Um ídolo pode ser o seu hobby. Você não abre mão dele por nada. O seu hobby, o seu entretenimento, o seu lazer é algo inegociável na sua vida. Um ídolo pode ser a sua conta bancária. Falaremos futuramente sobre Mamon, sobre esse ídolo poderosíssimo, talvez o mais poderoso de todos na nossa cultura capitalista e materialista. Um ídolo pode ser a conta bancária, pode ser o status, pode ser a posição que a conta bancária leva você a ter. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diz assim: se eu tiver isso, a minha vida tem sentido. Se eu tiver isso, eu saberei que eu tenho valor. Se eu tiver isso, eu estarei seguro e eu me sentirei importante. Ídolos fazem isso. Então, o ídolo é a razão pela qual alguém existe. É o sentido da vida de alguém. É a busca mais intensa da pessoa por aquilo. O ídolo, ele ocupa o lugar central da vida ao ponto de alimentar o trabalho, o esforço, os sonhos, os pensamentos de alguém. Então, se alguma coisa se tornar mais fundamental que Deus para a sua felicidade, para o sentido da sua vida, para você ter identidade, para você não se sentir perdido no mundo, aquilo é um ídolo. Aquilo é um ídolo. Ou seja, no lugar que pertence somente a Deus, nós podemos colocar qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Nesse texto de Romanos 1, Paulo nos mostra que a idolatria, ele não é apenas um pecado no meio de muitos. Não é que a idolatria é um pecado como a avareza, a mentira, a falsidade. Não, não é isso. Paulo está dizendo que idolatria é aquilo que está fundamentalmente errado no coração do homem.
Se você depois ler, você vai ver que o texto continua e o apóstolo vai descrever ali uma longa lista de pecados. Pecados estes que criam, que reproduzem a miséria e a maldade no mundo. Pecados estes que afastam o homem cada vez mais da presença de Deus. Pecados estes que vão surgir e brotar de um único lugar, de uma única fonte: o coração idólatra do homem. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a idolatria é sempre a razão pela qual nós fazemos algo errado. É de onde brota, é de onde surge, é de onde nasce tudo de errado que a gente faz. Lutero, no seu Catecismo Maior, ele afirmou que os 10 mandamentos começam com um mandamento contra a idolatria, porque a motivação fundamental por trás da quebra das leis está na idolatria. Há pouco tempo, eu ouvi alguém dizer assim: você acha que tem algum mandamento mais importante que o outro? Claro que tem. O primeiro é o mais importante. Todos os outros são resultado de desrespeitarmos o primeiro. O primeiro é fundamental. Por que a gente não ama Deus e as pessoas como a gente deveria amar? Por que a gente fracassa em nossas resoluções de vencer o egoísmo, de vencer a mentira? A gente sabe que está errado, a gente diz: eu nunca mais vou fazer isso, mas a gente faz. Por que existe... Por que a gente faz essas coisas? Por que a gente quebra os outros mandamentos? Porque existe algo no nosso coração que é mais valioso e é mais importante do que amar e servir a Deus sobre todas as coisas. Por que alguém mata? Por que alguém adultera? Por que alguém cobiça? Porque quebrou o primeiro mandamento. Esse é o mais importante de todos. Então Lutero diz que os 10 mandamentos, eles começam com um mandamento contra a idolatria, porque a motivação fundamental por trás da quebra de todos os outros mandamentos é a idolatria. Então Paulo está dizendo aqui: olha, não é que a idolatria é um pecado no meio de tantos outros. A idolatria é o pecado fundamental, e desse pecado, dela, todos os outros surgem. Por que nós somos avarentos? Porque a gente não ama Deus de todo o coração. Por que a gente é mentiroso? Porque a gente não tem temor a Deus. Por que a gente faz uma porção de coisas? Porque Deus não... coisas erradas, porque Deus não é o maior amor das nossas vidas. Há um livro, eu em breve vou trazê-los aqui e vou apresentar para vocês. Há um livro do Tim Keller, está até aí no esboço, como uma das bibliografias sugeridas: Deuses Falsos. Nesse livro, Tim Keller, ele nos propõe 4 maneiras de identificarmos os ídolos
das nossas vidas. Como que a gente identifica esse algo mais valioso que nos impede de amar a Deus sobre todas as coisas? Como que você, no meio de tudo aquilo que eu falei no início da mensagem, como que você consegue identificar o seu ídolo? Ou os seus ídolos? Ele vai dizer assim: primeiro, observando a nossa imaginação. O verdadeiro Deus do seu coração é para onde os seus pensamentos vão, sem nenhum esforço, quando não tem nada mais exigindo a sua atenção. Você não está trabalhando, você não está preocupado com o seu serviço, você não está cuidando da casa. Quando você está livre, sem nenhuma responsabilidade, no que você pensa? Ele diz: isso é o seu ídolo. Talvez por isso que Spurgeon tenha dito que nos últimos 40 anos da vida dele, ele não ficou 15 minutos sem pensar em Jesus Cristo. No que você pensa? Porque se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, no que a gente vai pensar? Com quem que a gente vai falar? Então ele diz: um ídolo. Você quer descobrir qual é o ídolo do seu coração? Observe a sua imaginação. Sobre o que você gosta de sonhar acordado? Imaginando o quê? O que ocupa a sua mente quando você não tem mais nada com que se preocupar? Quem ocupa o seu pensamento nas horas vagas? O que ocupa o seu pensamento nas horas vagas? No que você habitualmente pensa para se sentir alegre? Tem coisas que levam você a se sentir alegre, confortável, ali na privacidade do seu coração. Por isso que William Templer, arcebispo da Cantuária, muito famoso esse homem, ele vai dizer: sua religião é o que você faz da sua solidão. Na sua solidão, você vai descobrir os seus ídolos. Segundo, como você gasta o seu dinheiro. Onde estiver o vosso tesouro, disse Jesus, aí também estará o vosso coração. Irmãos, sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Nosso dinheiro é gasto com menor esforço. Nosso dinheiro é gasto com menor esforço naquilo que é o maior amor dos nossos corações. A gente dá quando a gente ama, quando a gente deseja, quando a gente quer, quando a gente precisa daquilo para se sentir feliz, a gente dá tranquilamente. A marca de um ídolo é o fato de que você gasta muito dinheiro com ele. Você gasta muito dinheiro com seu ídolo. Na verdade, você precisa se controlar para não gastar muito dinheiro com seu ídolo. Então, o que Tim Keller está dizendo é que o padrão dos nossos gastos revela os nossos ídolos. O seu guarda-roupa pode ser o seu ídolo. A sua biblioteca pode ser o seu ídolo.
Não, mas aqui só tem livros de teologia. E daí? E daí? São eles que te trazem alegria, sentido. Então, o que Tim Keller está propondo é o seguinte: quer saber quais são os seus ídolos? Olha o canhoto do seu talão de cheque. Olha lá a fatura do seu cartão de crédito. Ali vai estar escrito o seu ídolo. Se você tem dificuldade de saber qual é, veja a fatura do seu cartão de crédito. Quanto você gasta e com que você gasta. Ele diz, isso é revelador do nosso coração, dos deuses do nosso coração. Terceira maneira de identificar ídolo nas nossas vidas, ele diz, a maneira como você reage às orações não respondidas e às esperanças frustradas. Ou seja, se você pede a Deus por algo que você não obtém, ou melhor, você pede e não obtém, é muito natural a gente ficar triste, desapontado. Você queria, pediu e não teve. Tristeza, desapontamento. Isso é natural. Agora, reagir diante de algo que você gostaria de ter e não possui, com raiva, rancor, amargura, desgosto com a vida, desespero, depressão. Vocês acham que ter um filho era um ídolo ou não para Ana? A vida dela tinha acabado. Enquanto ela não tivesse um filho, ter um filho era uma idolatria ou não era para aquela mulher? Então, você pede, mas você não obtém, você pode reagir com tristeza. Agora, se você reage com amargura, com rancor, com desespero, aquilo é um ídolo para você. Porque você não consegue seguir em frente, você não consegue se desprender daquilo, você não é capaz de continuar vivendo normalmente diante daquilo que você tanto desejava e não conseguiu, porque o seu coração idólatra está preso àquilo ou àquela pessoa. A gente sofre, a gente fica triste. Agora, paralisar a vida com amargura, com rancor, com desespero, Tim Keller diz, isso é um ídolo. Ou seja, se a gente reage doentiamente às orações não respondidas, às expectativas frustradas, é porque tem alguém, tem alguma coisa que está nos controlando. E tudo aquilo que nos controla é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E aqui tem um detalhe muito importante. É por isso que muitas pessoas chamam de mania aquilo que é idolatria. Tem gente que fala assim, isso é idiosincrasia. Não, isso é idolatria. Isso é mania dela. Não, isso é idolatria. Perfeccionismo pode ser idolatria. Vício em trabalho, idolatria. Indecisão crônica, idolatria. Desejo de controlar a vida dos outros, idolatria. É mania da pessoa, é idolatria. Por quê? Porque aquilo consome, aquilo controla a pessoa, porque se ela não fizer, se as coisas não saírem do jeito que ela quer, ela adoece, ela fica mal-humorada, fica zangada, porque o seu ídolo, mexeram no seu ídolo.
como você reage às orações não respondidas e às expectativas frustradas. Mexeu com expectativa frustrada, com algumas coisas, a pessoa quica. E o teste final, segundo Tim Keller, para descobrirmos os ídolos nas nossas vidas, é analisar as nossas emoções mais incontroláveis. Quais foram as coisas que nos últimos meses você disse para você mesmo assim: eu sinto que eu preciso ter isto para me sentir completo, para me sentir importante. Preciso disso. Quais são as coisas que levam você a fazer aquilo que você sabe que não deveria fazer? Quais são as coisas que levam você a magoar pessoas que te amam e que são tão importantes para você? Quais são as coisas que levam você a se endividar de forma irresponsável? Então, faça a si mesmo perguntas do tipo: por que eu quero isso? Por que eu quero isso? Por que eu quero uma sandália nova? Por que eu quero um carro novo? Por que eu quero um nariz novo? Por que eu quero isso? Qual será a minha reação se eu não conseguir aquilo que eu quero? E se eu conseguir e me for tomado? Lembra de Abraão? Ele conseguiu o que ele queria, mas Deus disse assim: me dá. Como é a nossa reação? Se me é negado, o que acontece com o meu coração? Então eu continuarei amando, continuarei servindo a Deus. Se eu não tiver, se me for retirado, eu continuarei amando e servindo a Deus, ou eu vou afundar na autocomiseração? Vou viver me queixando da vida, cheio de amargura? Analise as suas emoções mais incontroláveis, diz Tim Keller. Então estes são, e eu creio que são ótimos indicadores dos ídolos que existem nas nossas vidas. Observe a sua imaginação, a maneira como você gasta o dinheiro, como você reage às orações não respondidas e às esperanças frustradas, e observando as suas emoções mais incontroláveis. Nas últimas 3 semanas, nós falamos dos ídolos pessoais, a valorização excessiva dos filhos, o amor romântico, o sucesso profissional. Esses falsos deuses, eles não são difíceis de serem percebidos e identificados. Agora, aqueles escritores, que têm se dedicado ao tema da idolatria, eles vão dizer que existem entre nós ídolos não tão fáceis de serem identificados, ídolos muito mais difíceis de serem discernidos, porque eles estão no nosso cotidiano, eles fazem parte da nossa vida de uma forma
tão normal e há tanto tempo que a gente nem consegue mais perceber que eles são ídolos. E esses homens, eles vão dizer que esses ídolos são ídolos da cultura, porque da cultura onde nós estamos inseridos, e nós já convivemos com eles como se fosse a coisa mais normal e nem imaginamos que eles possam ser ídolos nas nossas vidas. E aí nós temos aí 5 possibilidades de ídolos da cultura. Primeiro, individualismo, liberdade pessoal. Gente que é individualista e acha que isso é normal, quando não sabe que isso é idolatria. O ser humano foi criado por Deus para viver em comunidade, em interdependência. Não é bom que o homem esteja só. O ser humano foi criado por Deus para viver em interdependência. Não é por acaso que o ser humano nasce numa família. Nasce numa família. Não nasce lá no fundo do oceano, dentro de uma concha. Não nasce no meio da selva, ele nasce numa família. Mas por causa desse ídolo chamado de individualismo, de liberdade pessoal, de Deus deu a vida para cada um tomar conta da sua, nós acabamos fazendo do individualismo um ídolo, e esse é um dos motivos pelos quais a família está em frangalhos. Toma conta da sua vida que eu tomo da minha. Cada um faz o que quer, cada um vive de acordo com a sua cosmovisão. Filhos rebeldes, cônjuges que não se entendem, cada um buscando o seu próprio interesse, e faz desse estilo de vida um ídolo. E em nome da liberdade pessoal, fazem as maiores atrocidades e barbaridades. Por exemplo, na década de 70, o aborto foi legalizado nos Estados Unidos. E de lá para cá, já aconteceram mais de 50 milhões de mortes, de abortos legalizados. 50 milhões de seres humanos que foram aniquilados pela mão de suas próprias mães. Eu pergunto, quem é Hitler? Quem é Hitler perto dessas mães? Hitler matou 6 milhões. O que são 6 milhões? Perto de 50. Mas eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. Isso é um ídolo. Porque você não se dobra diante da vontade de Deus. Segundo, hedonismo. Nós vivemos numa sociedade que cultua o prazer o tempo inteiro. Esse aqui talvez seja um dos mais fortes. Homens e mulheres hedonistas. E aqui nós poderíamos citar assim vários exemplos. Há um leque de possibilidades aqui. Mas eu vou citar apenas um. Se vocês observarem a quantidade de glutões que existem na nossa sociedade, é algo inacreditável.
Nós vivemos na era da obesidade, do sobrepeso. Vivemos na era dos restaurantes. Parou para observar isso? Eu não sei discernir muito isso, mas o pessoal aí que tem mais de 40 ou 50 pode me dizer. Existia essa quantidade de restaurante há 40, 50 anos atrás. Gastronomia sendo elevada à posição de divindade. Vocês sabiam que os livros de receita no Brasil vendem 10 vezes mais que a Bíblia? Para cada uma Bíblia é vendido 10 livros de receitas. Alguém disse que a visita semanal aos vigilantes do peso tomou o lugar do confessionário católico. Por quê? Porque vivemos numa sociedade hedonista que cultua o prazer o tempo inteiro. E uma das formas de prazer é o paladar, é a comida. Por isso que existe essa quantidade enorme de altares, chamados de restaurantes, para onde nós vamos cultuar esse ídolo tão sagrado que é o hedonismo, que nos traz esse prazer. E aí é muito interessante perceber o que C.S. Lewis uma vez disse. Lewis disse o seguinte: nós não sofremos mais ou apenas da gula do excesso. Lewis vai dizer que nós sofremos da gula da delicadeza. Ele vai dizer que a glutonaria moderna não é observada apenas no tamanho das nossas barrigas, no tamanho das nossas panças, diz ele. A glutonaria moderna não é observada apenas na pressão alta, resultado da obesidade, nos fígados envenenados, nos narizes enormes, ou ele vai dizer no mau hálito das pessoas. A glutonaria moderna, diz Lewis, é observada naquela pessoa que doentiamente vigia o seu comer e o seu beber. Gente que vive a vida toda de dieta, vive em dieta. Gente que vive tomando remédio. Gente que vive falando do que pode e do que não pode comer. Gente que é devota, fanática de comida nutritiva, de alimento diet. Gente que faz conta de caloria de tudo que vai comer. Gente que acorda de madrugada porque deu 3 horas que ele dormiu, ele precisa comer alguma coisa. Isso é escravidão. Isso é escravidão, isso é idolatria. A obsessão por várias formas de abstinência de comida é tão glutonaria quanto a obsessão pelo comer. Isso acontece pelo fato de que a glutonaria, ela é a busca desordenada pelo prazer que o corpo pode oferecer. Tem gente que tem prazer, que o corpo é um depositário do seu prazer comendo. Tem gente que faz do corpo um depositário do seu prazer, se negando a comer, e ao olhar no espelho e ver ali e achar que aquilo ali é um ser divino. Individualismo, hedonismo, ciência e tecnologia. Entende como que isso são deuses da atualidade? Talvez ninguém fosse pregar uma mensagem sobre idolatria lá no século 16, 17, falando de ídolos como a ciência e a tecnologia.
Nós vivemos na era dos experts. Conhece a expressão? Quem é o expert? É aquele que detém a verdade. Não, o cara é um expert no assunto. Ou seja, qualquer pessoa que tenha um DR na frente do nome, tem um DR na frente do nome, vai falar o oráculo, vai falar aquele que sabe de tudo. Aí todo mundo acredita. Por quê? Porque ele tem um DR. Cientistas sociais da área de humanas começam a chamar de doença aquilo que a Bíblia chama de pecado, e ninguém questiona. Por quê? Porque ele é um expert. Porque ele é um doutor nisso. Ele fez uma faculdade disso e daquilo outro. E aí começam as justificativas, começam as racionalizações. Isso não é pecado, isso aí tem explicação. E eu vou te explicar. Aí começa a falar. Assim como a mulher de Ló, ao invés de irem para onde Deus mandou, eles vão buscar em Sodoma a resposta para as suas vidas. Psicólogo trata dos problemas. Vocês sabiam que a psicologia é uma ciência muito nova? Muito nova. A psicologia trata dos problemas que quem tratava? Quem tratava? A igreja. A igreja tratava. Pela primeira vez na história da humanidade, a igreja parou de tratar das almas das pessoas. Sabe qual era o apelido dos pastores puritanos? Médicos da alma. Era a forma como os pastores puritanos eram chamados, médicos de alma. Mas hoje em dia, a maior parte dos pastores quer ter um curso de psicologia para falar para as suas ovelhas o que a psicologia diz. São guiados por Freud, não por Jesus Cristo. O que orienta esses homens não é o manual do fabricante, ou seja, a Bíblia que diz como que a alma humana funciona, mas são os livros dos psicólogos. Foi elevado à categoria de divindade, ciência e tecnologia. Expert, doutor, tem resposta para sua alma. É muito interessante que existe um livro do quarto século. O título do livro é Constituições Apostólicas. Esse livro ele é uma coletânea de vários livros. E ali existe um livro do segundo século. Esse livro do quarto século fez uma coletânea de vários livros. E nessa coletânea tem um livro do segundo século, cujo título é o seguinte: Manual de Disciplina Eclesiástica. Um livro do segundo século chamado Manual de Disciplina Eclesiástica. Numa parte do livro é dito o seguinte: se há um homem na igreja que bate na mulher, o que você faz hoje em dia? Chama, vai tratar com o psicólogo. Se há um homem na igreja que bate na mulher, olha o que diz o livro:
o pastor deve levar consigo 2 presbíteros bem corpulentos e fazer-lhe uma visita. E sabe o que é engraçado nisso tudo? Funcionava. Funcionava. Mas hoje a igreja não trata mais dos problemas da alma. Por quê? Porque sempre existe um expert no assunto. Individualismo, hedonismo, ciência e tecnologia, mídia. Talvez um dos deuses mais poderosos da nossa época. Dá as cartas. Como dá as cartas essa divindade? Por que você está vestindo a marca da roupa que você está vestindo nesse momento? Por que você pensa da forma que você pensa? Uma das acusações de um dos grupos políticos da nossa nação é que a Rede Globo faz a cabeça de todo mundo, né? Ou seja, você pensa do jeito que pensa porque assiste Globo. Então, tá dando as cartas. A mídia dá as cartas. Você já parou para pensar na influência que a Disney possui nas crianças ao redor do mundo? Quantas crianças ao redor desse planeta diariamente estão consumindo valores e conceitos ditados pela Disney? É uma divindade. É uma divindade. Individualismo, hedonismo, ciência e tecnologia, mídia e educação. Irmãos, nós vivemos na era da informação. Eu lembro que quando eu era pequeno, devia ter lá uns 9, 10 anos, minha mãe tinha lá uma enciclopédia na casa dela, chamada Conhecer. E aí ela falou, você vai ler um livro, uma páginazinha dessa por dia. Aí tinha lá as historinhas. Aí depois eu via lá a Barça. Qual é a pessoa que na sua sanidade vai comprar uma enciclopédia nos dias de hoje? Existe alguém que compra uma enciclopédia e botar em casa? Acabou a enciclopédia. Diderot e D'Alembert. Sabe quem são esses caras? Os inventores da enciclopédia. Acabou para eles. Porque agora nós temos o onisciente Google. O que você precisar, você acha ali. Nós vivemos na era da informação. Todo mundo estuda o tempo todo. Ou pelo menos quase todo mundo. Lendo, estudando, sabendo, conhecendo, conectado. Uma coisa acontece num bairro lá na Guiné-Bissau e 2 horas depois a gente está sabendo aqui. Agora, apesar dessa realidade, o homem nunca foi tão
tão tolo, tão insensato, por que não dizer tão idiota? Tão idiota. Doutores não conseguem ouvir uma pregação de 50 minutos. A mente não consegue acompanhar. Você já observou que nós temos dezenas de versões bíblicas? Já observou isso? Por quê? Porque as pessoas não conhecem a língua portuguesa. Não conhecem o português. E aí é preciso criar a Bíblia com a linguagem mais acessível aos mais diversos grupos de pessoas. Então é irônico que, apesar de toda a educação, o homem não evolui. O homem não evolui. Há um texto chamado Paradoxo de Nossos Tempos, que ele diz assim: temos edifícios mais altos e pavios mais curtos, temos autoestradas mais largas e pontos de vista mais estreitos, compramos mais e desfrutamos menos, temos casas maiores e famílias menores, temos mais conveniências e menos tempo, temos mais conhecimento e menos poder de julgamento, temos mais medicina e menos saúde, multiplicamos nossas posses e reduzimos nossos valores, adicionamos anos à extensão de nossas vidas, mas não vida à extensão de nossos anos. Já fomos à lua e dela voltamos, mas temos dificuldade em atravessar a rua e nos encontrarmos com o nosso vizinho. Dividimos o átomo, mas não os nossos preconceitos. Planejamos muito e realizamos tão pouco. Corremos contra o tempo, mas não esperamos com paciência. Temos maiores rendimentos e menor padrão moral. Estes são tempos de refeições rápidas e digestão lenta, de homens altos e caráter baixo, de lucros expressivos e relacionamentos rasos. São tempos de mais diversão e menos lazer. São tempos de maior variedade de alimentos e menor nutrição. São tempos de residências mais belas e lares quebrados. São tempos de viagens rápidas, fraldas descartáveis, moralidade também descartável, ficadas de uma noite, muita vitrine e pouco no estoque. Definitivamente, a educação não nos transformou em pessoas melhores. Individualismo, hedonismo, ciência, mídia e educação. A nossa sociedade serve a estes e a tantos outros deuses. E aí cabe a pergunta, o quanto disso aqui, o quanto de individualismo, de hedonismo, de ciência, de mídia, de educação, o quanto disso já entrou na nossa casa? Já entrou na nossa igreja? O quanto disso faz parte de nós? Até onde nós fomos contaminados por tudo isso? Então, olha só, o que eu me propus? Preste atenção, porque eu quero fazer um link com a parte final da mensagem. A primeira parte veio até agora. Agora eu quero fazer um link para você não ficar perdido e ficar pensando o que tem a ver tudo que o pastor vai falar daqui para frente com o que ele falou antes. Vou fazer uma ponte aqui agora. O que eu me propus até agora? Definir idolatria,
indicar caminhos que nos auxiliem a descobrir os ídolos do nosso coração, Tim Keller, e identificar, segundo os estudiosos do assunto, ídolos presentes na nossa cultura. Por que esses passos são tão importantes? Por que definir idolatria, identificar caminho que descobre o ídolo do coração, identificar ídolos da nossa cultura? Por que identificar isso, saber disso é tão importante? Sabe por quê? Porque são essas coisas. São essas coisas que nos ajudam a responder de onde é que vem a nossa frieza espiritual. Então, o diagnóstico aqui, ele é importantíssimo para nos mostrar por que é que nós somos tão indiferentes com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Por que se fala, se lê, se estuda, se ouve muita coisa, mas as pessoas não mudam? Por quê? Existe um livro extraordinário sobre idolatria, que diz, o título do livro é assim: Você se torna aquilo que adora. Não é fácil a leitura, mas é muito bom. Nesse livro, o autor defende a seguinte tese: frieza espiritual é sinônimo ou é resultado de idolatria. Frieza espiritual é sinal de que existem ídolos na sua vida. Você conhece alguma pessoa, você conhece pessoas que fazem parte de uma igreja, há muito tempo, mas o relacionamento delas com Deus é extremamente frio, mecânico. Sabe qual é o motivo disso? Idolatria. A pessoa é idólatra. Frieza espiritual é resultado de idolatria. No seu livro, Isaías vai dizer isso. E o autor desse livro, ele teve de uma percepção muito interessante, muito extraordinária para mostrar isso para o leitor. E aí ele vai então usar como base o livro de Isaías para mostrar que frieza espiritual é algo que está ligado aos ídolos do nosso coração. Abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 2. Isaías 2, versos 7 e 8. A sua terra está cheia de prata e ouro, e seus tesouros são inesgotáveis. A sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Inclinam-se diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fabricaram. Gente, essas palavras aqui, elas não foram proferidas para uma nação ímpia, pagã.
essas palavras foram dirigidas ao povo de Deus. Para o povo de Deus. E em que contexto que o profeta dirige essas palavras para o povo de Israel? Por que Isaías fala isso? Em que momento que ele fala? Ele fala para o povo de Israel num momento de frieza, de apatia, de indiferença, de negligência do povo para com Deus. E no momento em que essa frieza, em que essa apatia, indiferença, chegava a níveis absurdos, a níveis nunca visto antes. Agora vamos dar uma olhada no que Deus disse para Isaías, quando o comissionou, quando o chamou para falar para esse povo que praticava uma idolatria, que tinha chegado, a indiferença no meio deles tinha chegado a níveis absurdos. Abra lá Isaías 6. Quando Deus convoca o profeta para falar para essas pessoas que estão apáticas, frias, indiferentes como resultado da idolatria. Versos 8, 9 e 10, Deus diz assim: vai e diz a este povo: ouvindo ouvireis e nunca entendereis. E vendo, vereis, e jamais percebereis. Torna o coração deste povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entenda com o coração, e não se converta nem seja curado. A missão que Deus propõe aqui não é fácil. Não é fácil. A pessoa que se engajasse nessa missão, ela tinha a responsabilidade de pregar para um povo idólatra, amortecido, frio, apático. E para piorar a situação, Deus vira para Isaías e diz assim: olha só, ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir. Irmãos, que eu entendo isso. Quem é pregador entende isso aqui. Que coisa terrível é você pregar para um auditório de gente desatenta, de gente fria, de gente indiferente. É muito ruim. Você está pregando e a pessoa está mexendo no celular. Você acha que eu não vejo daqui não? Eu vejo. A pessoa, o pastor está pregando e a pessoa mexendo no celular, de cabeça baixa o tempo todo. Você está falando e a pessoa não para de conversar. Você acha que eu não vejo não? Você está expondo o texto bíblico e parece, e assim você está naquele momento importantíssimo de uma ideia, na concatenação de uma ideia, e aquela pessoa que estava olhando para você durante os últimos 5 minutos, de repente ela levanta e sai. Bem, calma aí, o que aconteceu? Troço estranho. Você está lá empolgado com a mensagem, e aí você olha para as pessoas e não tem reação no olhar, no falar, na postura da pessoa. A pessoa está lá o tempo todo com aquela cara de peixe morto,
Você pode falar o que for, a verdade mais extraordinária do Evangelho. Isaías, vai lá pregar, rapaz. Vai lá pregar. Mas ninguém vai te ouvir, não. Ninguém vai te ouvir, Isaías. Ninguém vai reagir. Não vai acontecer absolutamente nada. Nada. Já pensou? E sabe por que ninguém vai te ouvir, Isaías? Sabe por que ninguém vai te ouvir? Porque é isso que a idolatria faz com o coração do homem. É isso que a idolatria faz. Ela cega os olhos. A idolatria tapa os ouvidos. A idolatria, ela tem esse enorme poder de tornar o homem insensível para as coisas do reino de Deus, para a palavra de Deus. Você está falando e a pessoa não está nem aí. Você prega e aquilo não diz nada para a pessoa. Por quê? Porque o coração dela está encharcado, cheio de ídolos. Entra por aqui e sai por ali. Por quê? Porque está cheio de ídolo. Por isso que a gente não tem tempo. Por isso que a gente não tem desejo, alegria, olhos, ouvidos para Deus. Isaías, você vai pregar para um povo idólatra. Gente que não vai te ouvir. Gente que está cheio de ídolo no coração. Frieza espiritual, resultado de idolatria. Salmo 115, abra aí por favor. Versos de 4 a 8. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Perceba, gente, que todas essas experiências aqui, elas são sensoriais, de apreensão da realidade. Agora, para o idólatra, tudo aquilo que o sensibiliza para Deus está morto. Qual é o nome disso? Frieza espiritual. Ele não consegue mais perceber Deus, falar com Deus, ouvir Deus, relacionar-se com Deus. Por quê? Porque alguém ou alguma coisa roubou o lugar de Deus na vida dessa pessoa. Aquele que é espiritualmente frio e insensível para Deus é porque ele tem muitos ídolos no seu coração. Você entende? Será que você entende? Será que você compreende? Por que que Jesus disse assim: onde está o vosso coração? Jesus sabia, gente.
Jesus sabia que não adianta nada. A gente pode, Davi e Serginho, fazer aqui, o melhor encontro de jovens do mundo. Se não os ídolos não tombarem no coração dos jovens, não adianta. Pode fazer o que for. Quando tiver ídolo aqui dentro, é insensível. A gente pode fazer os maiores apelos. Vamos, nós temos as melhores coisas, estamos programando tudo, do bom e do melhor, isso e aquilo outro. Não adianta. Toda a nossa fala, todo o nosso argumento é em vão. Por quê? Está batendo num ouvido insensível, num coração duro, que, como nós vimos hoje pela manhã, possui muitas prioridades na frente do reino de Deus. Idolatria frieza espiritual é resultado de idolatria. Outro profeta que nos ajuda a perceber que frieza espiritual é resultado de idolatria é Ezequiel. Uma das passagens mais famosas do livro de Ezequiel. Deus chama Ezequiel, diz: vem cá, dá uma olhada aqui, O cenário não é bonito. O que você está vendo aí? Milhares de ossos secos. E, gente, ossos secos significa que as pessoas morreram há muito tempo. Osso seco é porque o cadáver está há muito tempo ali. E quando Deus vira para Ezequiel e diz: profetiza sobre esse vale de ossos secos, é porque o povo dele estava morto há muito tempo. O que isso nos lembra? Ou qual é o recado por trás disso? É plenamente possível nós estarmos dentro do povo de Deus por anos e anos e estarmos mortos para Deus. Mortos, gelados, frios como um esqueleto. E aí diz o texto que, enquanto passeava ali pelo vale de ossos secos, Deus vira-se para Ezequiel e diz: o que você acha? Você acha que esses ossos aí podem voltar à vida? Acaso poderão reviver esses ossos? E Deus vira e diz: profetiza. Profetiza. Parece que Deus tem um prazer de fazer pregador falar para ouvinte que não quer ouvir, né? Profetiza. Mas para quem? Para o osso seco. Mas como assim? No meio do cemitério? No meio do cemitério. Fala para o osso. Prega aí para o fêmur. Mas essas pessoas morreram há muito tempo. Qual é a lógica de pregar a tua palavra num contexto como esse? Muitas vezes eu me pergunto isso: qual é a lógica de falar para gente que não muda nunca? E aí Deus vira-se para Ezequiel e diz assim:
Todos esses ossos secos são a casa de Israel. Deus está falando de quê, gente? De morte espiritual. De morte espiritual. Quantos que estão aqui hoje, nesse lugar, não conseguem mais orar nas suas casas? Você não consegue mais orar. Qual é o momento que você ora na sua casa? Ninguém sabe, mas você sabe. Você está corando de vergonha aí agora. Porque isso é um pecado grave seu. Se você ora 5 minutinhos, você não sai debaixo da acusação também não. Que oração é essa? Para aplacar a culpa? Que coisa feia. Quantos que estão aqui hoje, que quando estão numa reunião de oração, quer dizer, tem gente que nem... Tá. Quando estão numa reunião de oração, o irmão está orando e o pensamento está lá nos negócios, está lá na casa, está lá no entretenimento, o pensamento fica divagando. Quantos que estão aqui hoje que não leem as Escrituras? Não lê. Não tem prazer, alegria em abrir o texto bíblico e ouvir o que Deus tem para dizer. Quantos que estão aqui que vêm a esse local e nem sabe por que vem. Vem à igreja e não sabe por quê. Sabe que precisa vir. Tem que ir. Meu nome está no hall de membros. Uma vez por mês eu tenho que ir lá, porque pega mal pra caramba, né? Ficar muito tempo sem ir, que troço vergonhoso, né? Então eu vou lá. Ou então, quando não tiver problema nenhum, a gente vai na igreja. Vem à igreja e não sabe por quê. Vem por causa do compromisso, para não ficar mal com o pastor. Hoje eu falei com a diretoria aqui, tem gente que eu visito que está faltando à igreja, vou lá, cobro, vem 2 semanas e depois some. Eu mando uma mensagem, vem na igreja e depois some, porque recebeu uma visita, uma ligação. A música está sendo entoada e aquilo não diz nada para o coração, não diz nada. Por quê? Porque você não tem nada para falar para Deus. Deus não tem nada para falar para você, porque coração insensível, ouvido insensível. O pastor está pregando e os pensamentos da pessoa estão viajando, estão lá fora. Às vezes não é o pensamento, às vezes você não é você que está lá fora. Às vezes você traz o mundo lá de fora, aqui para dentro, quando você está no Face ou no WhatsApp na hora que eu estou pregando. Então, se esse é o seu caso, deixa eu te dizer uma coisa com piedade, mas com seriedade. Os seus ídolos precisam tombar. Os seus ídolos precisam tombar.
Quais são os seus ídolos? Observe a sua imaginação. Observe como você gasta o seu dinheiro, como você reage às orações não respondidas, às esperanças frustradas, como você reage às suas emoções, analise as suas emoções mais incontroláveis. Quais são os seus ídolos? É o individualismo, é o hedonismo, é a ciência, é a mídia, é a educação, ou qualquer um que eu não citei aqui. Mas é alguma coisa que, como eu disse, afasta você do Senhor, que impede você de amar a Deus sobre todas as coisas. Seus ídolos precisam tombar. A semelhança de Abraão, você tem que subir as montanhas. A semelhança de Naamã, você tem que se banhar no Jordão para ser purificado dos seus ídolos. E aí, nesse contexto, é muito interessante perceber que muitos que perdem o convívio com Deus não perceberam que perderam esse convívio. Tem muita gente que não convive mais com Deus e não percebe. Por quê? Porque assim, da mesma forma que a brasa que saiu da fogueira, ela leva tempo para esfriar. Ela, quando sai da fogueira, ela ainda nutre um pouco de calor. Assim também é com a frieza espiritual. A gente não percebe mais que não está dentro da fogueira. A gente está esfriando. Está esfriando. O nosso relacionamento com Deus está se esvaindo e a gente não percebe. E isso só é percebido assim com muito tempo. Isso é detectado quando já não existe mais nenhum tipo de chama. Isso significa que a separação, ela ocorreu há muito tempo. É um osso seco. Imagina lá a folha. Você pode ter embaixo de uma árvore uma folha seca que se desprendeu da árvore há 4 dias atrás, e você pode ter uma folha que se desprendeu da árvore há 5 segundos atrás e ela ainda está caindo. Ela nem chegou ao chão, ela está caindo. E aí não importa se você é uma folha que acabou de se desprender de uma árvore e ainda conserva a vitalidade ali dos segundos posteriores, ou se você é uma folha seca, que revela o grande tempo de separação com a árvore. Tanto a folha seca como a folha que acabou de cair da árvore, as duas estão mortas. As duas precisam de vida. Os nossos ídolos precisam tombar. Por que somos frios espiritualmente? Por que a palavra não vem irradiando luz, trazendo calor, alegria para o nosso coração? Idolatria. Somos insensíveis ao que é dito, ao que é pregado, ao que é falado. Abra aí em Colossenses 3, para a gente encerrar.
Verso 5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Fazei, pois, morrer. Gente, como que a gente acaba com esses desejos, que no final das contas são idolatria? Como que a gente acaba com eles? O segredo está nos versos anteriores. Olha o que dizem os 4 primeiros versos. Portanto, olha a condicional aí, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Como que a gente extirpa e faz morrer os desejos que na verdade são idolatria? Paulo diz, pensando nas coisas lá do alto. Sabe o que isso significa? Isso significa que ídolo a gente não destrói, ídolo a gente substitui. Ídolo nós não destruímos, nós substituímos. Se você destruir um ídolo e no coração, no lugar dele, não colocar as coisas lá do alto, sabe o que vai acontecer? Vão surgir outros. Outros vão aparecer. Então a idolatria, ela consiste no fato de que o seu coração, ele está voltado para algo além de Deus. Então o que a gente precisa fazer? Paulo diz, redirecionar o foco. O foco está errado. Tem que colocar o foco no lugar certo. E onde é o lugar certo? Nas coisas lá do alto. Não adianta. Você vai tentar destruir o seu ídolo, e se você não colocar os seus pensamentos em Deus e nas coisas do alto, é só trocar de ídolo. Por isso que John Piper diz que desejo se combate com desejo. Meu filho adolescente só pensa em coisa errada. Vamos botar ele na aula de natação, vamos botar ele no futebol, vamos botar ele nisso tudo, para ver se acaba com essa mente poluída dele. Dá a Bíblia para ele. Dá a Bíblia para ele. Desejo se combate com desejo. Mas a Bíblia, pastor, mas meu filho é adolescente. Irmão, se você acha que a Bíblia não pode mudar a vida do seu filho, como diz por aí, pede para sair. Leia o Salmo 19. Leia o Salmo 19, você vai ver o que transforma o coração de um homem, seja com 50, seja com 16 anos.
Alegrar-se em Jesus Cristo e nas coisas lá do alto é fundamental para a gente substituir os ídolos do nosso coração. Então não se esqueça disso. Frieza espiritual é resultado de idolatria. E como que a gente combate isso? Paulo diz: pensando nas coisas lá do alto. Há uma música de Guilherme Kerr que ele diz assim: ao amado de minha alma cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus. Ele é meu amado, meu Salvador. É aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo, meu Senhor, amado meu, para sempre amado meu. Quem é o amor da sua vida? Que Deus tenha piedade de nós, porque Calvino foi muito feliz quando ele disse que o nosso coração é uma fábrica, uma produção ininterrupta de ídolos. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós. Amém.